Lembram quando o Michel Temer enviou uma carta para Dilma dizendo que ele era um vice decorativo? Lembram disso? E a partir daquele momento ele passou a apoiar o impeachment, o golpe contra Dilma Rousseff? Pois bem, no Brasil agora, depois do vice, nós temos o presidente decorativo. O Bolsonaro, ele é um presidente decorativo. Ele já não manda mais nada. Tudo que o Bolsonaro faz, ou é o Congresso, ou é a Justiça, ou são os governadores, ou são os prefeitos, eles desmandam o que o Bolsonaro manda fazer. Por quê? Porque o Bolsonaro ele se tornou como um elefante numa loja de cristais. Você já ouviu falar dessa analogia? Tem um elefante numa loja de cristais e todo mundo tenta tirar os cristais da frente desse elefante, porque senão ele vai trombar em tudo e destruir tudo. E o Bolsonaro, ele na verdade é o elefante e a loja de cristais é o Brasil. Só que imagina que em vez de um elefante mongoloide, que está tendo um ataque de euforia que não para de se mexer. Todo mundo tenta tirar os cristais da frente do elefante mongolóide Bolsonaro para ver se minimiza os danos e os prejuízos que ele está causando ao país. Essa é a situação do Brasil, essa é uma analogia perfeita. Vamos falar já disso e por que ele é um presidente decorativo. Até os militares já estão apoiando o vice dele. Mas antes disso, se você quer ver esse presidente decorativo, esse elefante mongoloide numa loja de cristais, sair da loja de cristais, ou seja, o Bolsonaro cair, se inscreve no canal, curte o vídeo, vem com a gente, aqui a gente faz oposição todos os dias, aqui a gente não esconde o lado que tá, a gente é oposição ao desgoverno assassino e genocida, que quem manda as pessoas pra rua, como o Bolsonaro está fazendo, é assassino e é genocida, quer ver pessoas inocentes morrerem. Então, se você é contra, vem com a gente, se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça. Não tem motivo para não se inscrever. Venha. Agora, vamos falar sobre isso. Hoje saiu a notícia e eu comentei isso aqui ontem, eu comentei disso aqui também antes até da crise na saúde, antes de tudo isso acontecer. Eu falei, os militares não estão mais com Bolsonaro. Calma e vocês vão ver. E eu lembro que quando eu comentei isso aqui, falei disso faz mais de um mês, tinha gente me xingando, falando, Thiago, você não entende nada. Os militares é claro que estão com o Bolsonaro. E aí eu dei exemplos, eu falei, olha, o presidente da Associação dos Praças, a maioria dos militares, a vasta maioria são praças, ele está contra o Bolsonaro. E em dezembro tem várias matérias em vários sites diferentes mostrando que os praças estão contra o Bolsonaro, desde dezembro. Aí, quando o atual ministro da Casa Civil foi tomar posse, o Bolsonaro mandou convite formal para todos os generais da ativa, não são generais reformados não, são os da ativa, e só 2 foram, estavam todos em Brasília e só 2 foram, os outros 15, 16 não foram. Aí você começa a ver, eles não queriam se misturar com o bolsonarismo. O Bolsonaro começou a radicalizar mais nesse ano, antes dessa crise na saúde, e eu falei, o Bolsonaro vai cair. Só que quando começou toda essa crise sanitária no mundo inteiro, falei, processos que demoram 6, 7, 8 meses podem acontecer em questão de semanas. Por quê? Porque tudo vai acontecer muito rápido nas próximas semanas. Eu falei isso aqui faz no máximo 2 semanas. E olha, uma coisa que demoraria meses aconteceu em pouco tempo. Os militares já estão se reunindo e já declararam apoio ao Mourão. Ou seja, eles já disseram para o Mourão, se acontecer qualquer coisa com o Bolsonaro, se ele renunciar, se ele tropeçar e bater a cabeça, se ele sofreu impeachment, se qualquer coisa que aconteça que ele não seja mais o presidente, os militares não vão ficar do lado do bolsonarismo, eles estão do lado do Mourão. E quem diz isso não sou eu, tem uma matéria no El País que citou várias fontes, que consultou várias fontes da aeronáutica, da marinha e do exército, e esse pessoal, mesmo que o Mourão não seja uma unanimidade, eles sabem, a diferença é um elefante mongoloide numa loja de cristais ou uma pessoa, porque o Mourão, você pode gostar dele ou não gostar dele, mas o Mourão, ele falou, fiquem em casa, o isolamento é importante, ele, no mínimo, ele escuta os cientistas. E aqui nós estamos com pelo menos 1 milhão de vidas em jogo, 1 milhão de pessoas que podem morrer nos próximos 3 ou 4 meses, e essas mortes estão em jogo. Então, não se brinca com 1 milhão de vidas, se brinca com economia, se brinca com ideologismo, com ideologia, esse tipo de coisa, mas com 1 milhão de vidas não se brinca. Aí pode ser Mourão, pode ser militares, pode ser qualquer um. Só quem está brincando com 1 milhão de vidas é o Bolsonaro. Ontem à noite, o Imperial College de Londres, eles divulgaram um estudo. Eles fizeram um estudo faz uns 10 dias, divulgaram, de como seria, o que aconteceria com os Estados Unidos e com a Inglaterra se eles não adotassem as medidas de isolamento.
E aí foi uma catástrofe. Tanto é que o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Donald Trump, eles mudaram de opinião do dia para a noite. Foi assim, veio a pesquisa, os resultados saíram e eles falaram, caramba, na Inglaterra morreriam 250 mil pessoas e nos Estados Unidos mais de 1 milhão de pessoas. Aí eles falaram, peraí, calma aí, eu não quero esses números nas minhas costas. Agora, o Imperial College de Londres, eles divulgaram a pesquisa sobre o Brasil. Vai morrer 1.150.000 pessoas até agosto, setembro, se não forem adotadas as medidas. Se adotarem as medidas que o Bolsonaro quer adotar, que é o isolamento vertical, morrem apenas 675.000 pessoas em poucos meses. Então aí você lembra que quem morre de câncer continua morrendo, quem morre de pneumonia continua morrendo, quem morre de acidente continua morrendo, quem tem ataque cardíaco continua morrendo, e agora com toda essa crise, ainda mais gente deve estar com problemas de coração, com problemas de ansiedade, de síndrome do pânico, com problemas de depressão, muito mais gente. Então, quem morria de outras doenças continua morrendo, só que adiciona 600.000 pessoas no número de mortes por ano do Brasil, e aí põe tudo na conta do Bolsonaro, abre uma conta assim, põe tudo na conta dele, porque a culpa é dele. Então, por conta disso, os militares começaram a se reunir essa semana, e muita gente não sabe, mas a maçonaria, eu não gosto de falar aqui de maçonaria, porque eu não sou maçom, eu não sei o que se passa lá dentro, mas eu leio, e aí dá para falar às vezes. A maçonaria apoiou o Bolsonaro por conta do Mourão, porque o Mourão é maçom. Então, a maçonaria apoiou a eleição do fascista por causa do vice dele, que era o Mourão. Só que a maçonaria já está dividida, eles já tem briga interna lá, porque quase toda a maçonaria já está apoiando o Mourão, o vice, e não está mais apoiando o Bolsonaro. Mas, como o Bolsonaro conseguiu promover uma lavagem cerebral em muita gente, tem parte da maçonaria que ainda apoia o Bolsonaro, e pela primeira vez há rachas lá nas lojas maçônicas. Ou seja, eles estão em racha, mas a maioria já apoia o Mourão e não o Bolsonaro. Só que tem outra coisa. Por que o Bolsonaro é um presidente decorativo? Vamos falar de algumas medidas que ele tomou nos últimos dias. O Bolsonaro, ele decretou que igrejas são um serviço essencial, então as igrejas deveriam ficar abertas. Ele decretou que as lotéricas são um serviço essencial, então as lotéricas deveriam ficar abertas. Sabe o que aconteceu com essas duas coisas? A justiça falou que não são serviços essenciais, então as igrejas têm que ficar fechadas em todo o Brasil. Então, quando não é o Congresso desautorizando o Bolsonaro, é a justiça. Aí o Bolsonaro gastou 5 milhões sem licitação, e aí é outro crime, é crime de corrupção, de responsabilidade, do que quiser chamar, e crimes que dão cadeia, porque é roubo de dinheiro público. Sem licitação, o Bolsonaro aproveitou o estado de emergência e gastou quase 5 milhões numa propaganda para dizer que o Brasil não pode parar, para mandar as pessoas ficarem em casa. Veio a justiça e suspendeu a propaganda. Então ele não pode nem usar a propaganda para dizer que o Brasil não pode parar. Ele vai ter que se limitar aos canais não oficiais, que são os grupos de WhatsApp dele, o sistema de comunicação dele, que é bem robusto e que, para ele, faz um bom marketing para ele. Mas ele não consegue mais usar os canais oficiais, ou seja, ele não consegue mais usar decreto, usar medida provisória para aprovar nada ou desaprovar nada, porque ou a justiça barra, ou o Congresso barra, ou os governadores e prefeitos ignoram. Os prefeitos fizeram uma liga dos prefeitos com 800 prefeitos. Esses 800 prefeitos, eles representam cerca de 65% da população brasileira. Ou seja, eles são prefeitos de cidades que juntas têm 65% da população brasileira. E mais de 70% do PIB do Brasil, essas cidades juntas. E esses prefeitos enviaram uma carta perguntando ao Bolsonaro, é aquela pergunta retórica, aquela pergunta que você já sabe a resposta, mas fizeram a pergunta: Bolsonaro, em quais bases científicas você está se escorando para você dizer que as pessoas têm que sair de casa e para você apoiar o isolamento vertical e não o isolamento completo, que é a quarentena completa, que é o que todos os países do mundo estão fazendo? Qual é a sua base científica? Eles já sabiam que a resposta é nenhuma. Por quê? Porque quando o Bolsonaro fala nenhuma, eles já se escoram na justiça. Num estado de emergência que o Brasil está, eles podem se escorar na justiça para desobedecer o governo federal. Então, se o Bolsonaro no futuro vier decretar qualquer coisa que esses prefeitos não gostem, eles falam: não, porque você não tem base científica, então nós não vamos obedecer, você é um presidente decorativo, o que você assina não vale nada. O Bolsonaro assinar um papel hoje é igual eu assinar um papel em branco, é igual você assinar um papel em branco. Pega uma folha, assina, não vale
nada, porque é desfeito ou pela Justiça ou pelo Congresso, ou ninguém dá valor ao que ele fala, ninguém toma as precauções ninguém toma as medidas que ele manda tomar. Os governadores também fizeram uma liga dos governadores e de agora em diante eles vão peitar o governo federal. E aí o que acontece? Os governadores, eles têm conversas, são todos políticos, com o Congresso, e eles vão começar a aprovar nas próximas semanas uma série de medidas que tiram poder do governo federal e dá mais poder e mais dinheiro aos governadores. Uma delas foi o STF que fez, nem foi o Congresso. Olha só como está todo mundo contra o fascistinha, contra o genocida. O STF começou a perdoar, não perdoar, mas a dizer que os estados que têm dívidas com a União, ou seja, são estados, o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles têm dívidas com o governo federal, eles têm que pagar parcelas todo mês. Eles não precisam mais pagar durante a crise, então vai sobrar dinheiro de caixa, mas eles têm que comprovar que esse dinheiro que eles não estão gastando, eles estão gastando na saúde. Ou seja, pouco a pouco, tanto a Justiça quanto o Congresso, todos eles com governadores e prefeitos, eles estão isolando o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele vai estão, na analogia do elefante na loja de cristal, estão tirando os cristais da loja e já já vai ter só o elefante mongoloide ali num galpão vazio, vão trancar o galpão com chave e tudo, jogar a chave fora e deixar o elefante mongoloide e os seguidores dele ali dentro completamente isolados. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. O Bolsonaro ontem, o Datena perguntou para ele se ele daria um golpe e o Bolsonaro ele respondeu, quem vai dar um golpe, Datena, não fala que vai dar um golpe. A esquerda começou a falar, não, nossa, ele vai dar um golpe, olha. Não tem como o Bolsonaro dar um golpe. Ele falou isso porque ele não quis falar que sim, nem que não, porque ele tem o desejo de dar um golpe, mas ele não tem os meios, porque os militares já estão com o vice. Os militares, se o Bolsonaro tropeçar amanhã, bater a cabeça e morrer, os militares vão dar risada e apoiar o Mourão. É isso que vai acontecer. Se o Bolsonaro renunciar, se aprovarem o impeachment ou caçarem a chapa dele em tempo recorde, eles vão apoiar o vice, eles não vão apoiar um golpe do Bolsonaro. É isso que está acontecendo no Brasil. O Bolsonaro não tem mais o efetivo que ele achava que tinha. Ele tinha isso até meados de 2019, comecinho do ano passado. Depois, cada vez mais foram pulando do barco. O pessoal foi pulando do barco, porque foi vendo que ele era o louco. A esperança desse pessoal, e até do pessoal de esquerda e centro-esquerda que não votou no Haddad, e a gente sabe de quem eu estou falando, o pessoal que votou 12, a esperança deles é de que o Bolsonaro vai ser ruim, mas não tão ruim. Então, a gente passa 4 anos com um governo ruim, mas não tão ruim, daqui 4 anos a gente vê o que faz. Mas não, o Bolsonaro, ele foi pior do que a encomenda já era ruim e eu posso dizer, eu avisei, você provavelmente que está assistindo o vídeo, você também avisou a muita gente, e a gente avisou, vai ser ruim, vai ser uma desgraça. O que aconteceu é que ele foi pior do que o que a gente disse que ele faria. Pior. Felizmente, eles são burros e incompetentes, porque se eles fossem um pouquinho espertos, o Bolsonaro conseguiria dar o golpe que ele sempre quis. Mas eles são burros, incompetentes, eles brigam entre si sem motivo algum. O Carlos Bolsonaro brigou com um general lá, o Santos Cruz, brigou com o Bebiano, brigou com o Mourão, brigou com um, com outro, eles começam a brigar sem motivo algum entre si. E aí o que acontece? Ele se isolou. E agora, nessa crise, um processo de isolamento que demoraria meses e que culminaria no impeachment depois de um tempo, ou na cassação de chapa, que é o que o Rodrigo Maia queria desde o começo, esse processo está acontecendo em poucas semanas. Em 2 semanas, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui no fim de março, dizendo os militares estão apoiando o Mourão. Porque o Mourão não é bem visto no meio militar. O Mourão não é bem visto. Mas mesmo assim, eles estão apoiando o Mourão. Porque qualquer coisa menos o Bolsonaro. Os militares, até eles já aprenderam. Qualquer coisa que não seja o Bolsonaro. Porque tem vidas em jogo. Tem mais de 1 milhão de vidas em jogo. E aí o mundo inteiro toma uma atitude e o Bolsonaro toma outra por pura ideologia e uma ideologia burra. Porque eu fiz um vídeo aqui 2 dias atrás mostrando o que se deveria fazer na crise, o que o Brasil fez na crise de 2008 e o que torna... E não é uma coisa, mas isso é de esquerda ou de direita. Não, qualquer presidente no mundo poderia fazer isso. Poderia ser o Bolsonaro, o Haddad, o Ciro Gomes, qualquer um. Se fizesse, se investisse nas pessoas, se usasse o dinheiro das reservas para salvar empresas, salvar empregos, salvar as pessoas, distribuir renda, para investir no sistema de saúde, para que saia mais forte da crise, o Bolsonaro se tornaria um herói nacional. Eu estaria aqui,
calado, eu não teria o que falar contra ele, eu só poderia dizer, ó, salvou o Brasil, não tenho o que dizer. Mas não, ele faz exatamente o oposto disso e ele se torna, daqui 50, 100 anos, a gente vai estudar esse momento da história, o que aconteceu em 2020 e vai ter a foto dele nos livros de história como a maior desgraça que já nasceu em solo brasileiro, Jair Bolsonaro. É isso. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dos fascistas. É isso. Falou!